Oi, Dani. Deixa eu te colocar aqui. Boa noite. Foi, Dani? Foi. Hum, 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 hum. Cadê a Dani? Ok. Visualizar. Solicitações. Minutinho, tá entrando. Oi, Dani. Oi, tudo bom? Tudo bem e você? Como é que tá? Tudo certinho, animada para o nosso papo. Ah, que bom, coisa boa. Que bom. Eu atrasei uns minutinhos aí, tem problemas técnicos, mas vai ser bom. Vamos lá. Muito prazer, seja muito bem-vinda. É muita alegria que a gente se recebe aqui hoje. Dani, é muito bom te ver. A Dani é escritora, quase psicóloga, tá aí na reta final, né, Dani? Tá chegando. Estou chegando, daqui a pouco a nossa colega de profissão, já é nossa colega de profissão, na verdade, só está precisando de um certificado, mas isso é só um detalhe, né, Dani? Tá aí, tá quase. Quer falar um pouquinho dos seus trabalhos, dos seus livros? A Dani tem vários livros escritos, é um exemplo aqui para mim, gente. Não sei se para os outros tá meio abafado, Sônia, o seu áudio tá um pouquinho abafado, eu tô com dificuldade de entender. Você tá com fone? Tô de fone. Ah, tá. Vamos indo, vamos ver se dá. Eu Tá, vou. Posso ir falando? pode. Gente, vai avisando se o som tá bom. Ainda tá ruim o seu som? Não, dá para ouvir, é que tá meio abafado, como se estivesse assim dentro de uma roupa, sabe? Mas, Ah, é? mas dá para entender, dá para entender. Ok. Então vamos lá, trabalho escrevendo histórias infantis há cerca de 7 anos já, e estou publicando agorinha mesmo, está saindo o 7º livro, está saindo do forninho já, e é um trabalho que eu amo muito, a Sônia sabe. Nossos caminhos se cruzaram na psicologia e nas histórias infantis, né, Sônia? E, e a minha proposta com esse trabalho é traduzir temas que são considerados mais difíceis, entre aspas, mais pesados para o universo infantil. Né? Então, tem um livro sobre preconceito, desigualdade social, injustiça, corrupção, estereótipo de gênero. Então, assim, eu elaboro esse conteúdo para o universo infantil e traduzo para o universo infantil, né? E tem sido bem bacana esse caminho aí, bem gostoso. É. Então vamos lá, vamos ver. Tá me ouvindo, Dani? Consegue me Tô ouvir? ouvindo, consigo. Tá abafadinho, mas dá para entender. Não sei, acho que o pessoal tá entendendo também. O pessoal fala que o som tá meio ruim, mas vamos ver se a gente consegue. Eu tô de fone, tá aqui, vamos lá. Tentar a Aham, tá. internet. Bom, o tema aqui hoje a gente vai falar sobre empatia, né, Dani? E essa questão da empatia, essa competência social, ela é uma competência muito desafiadora para os pais, em particular para os adolescentes, para os pais de adolescentes, que já vêm aí Uhum. engessados com uma série de comportamentos. Então, eu trouxe aqui, gente, algumas situações, umas saias justas para eu e a Dani debatermos aí, inspiradas Aham. no livro da Dani, que fala sobre empatia, Cartão Vermelho, Ah, o certo? meu tá aqui também, ó. Tamo junto. E quem quiser a Dani aí, depois entra no Instagram da Dani para poder adquirir o livro. O meu está autografado, é de 2018. E a gente Aham. vai um pouco sobre, Dani, como é que a gente faz com crianças, né? E aí a gente vai fazer uma análise também da relação desse tipo de comportamento com a empatia, que é a resposta
normal. Tá tudo normal. Como foi essa aula? Normal. O que você achou do filme? Normal. O que você achou do passeio? Normal. Existe uma conexão dessa resposta com empatia? É uma pergunta complicada, né, Sônia? Eu fico imaginando, eu sempre penso na idade primeiro que está essa criança, né? Se ela é muito novinha ou se ela já é um adolescente, que faz diferença, né? Também penso no ambiente que essa criança se desenvolveu. Será que os pais falam do seu dia para a criança quando eles sentam à mesa? É hábito da família? O pai e a mãe falarem assim, aconteceu tal coisa, e contar em detalhes, com alegria, com emoção, ou é algo que não vem dos pais, mas os pais querem que venha dos filhos também, né? Eu penso nesse caminho também. Eu acho que assim, o que me vem em mente agora é isso, assim, não consigo pensar numa resposta fechada, porque eu precisaria entender que ambiente que essa criança se desenvolveu, se houve um estímulo para o diálogo, para falar do seu dia, e que idade que essa criança tá também, porque assim, se essa criança cresceu num ambiente onde isso não acontece, não há esse estímulo, e lá na adolescência você achar que deve acontecer, né? Então fica um pouquinho, como você falou, engessado, fica mais complicado esse caminho, né? Sim, eu acho que é super pertinente pensar na questão da idade, né, Dani? Com relação a esse padrão de resposta. E é muito importante que os pais estejam atentos a esse tipo de comportamento o quanto antes. E por quê? Porque são hábitos que a criança vai adotando e que vão, de alguma forma, sendo alimentados, que vão tornando essa criança uma criança menos empática. Então, é importante que os pais comecem a prestar atenção nos pequenos hábitos já desde a primeira infância e do quanto isso vai sendo permitido se repetir para que a criança vá cada vez mais alimentando essa questão do hábito normal. Agora, a gente tem muitas questões em consultório que Sônia, mas e agora? Agora a criança já usa esse hábito, agora a criança já faz isso. Tem como consertar? Tem como melhorar isso? E a resposta é sim, tem como melhorar. Sempre tem. Sempre tem como melhorar. A gente sempre tem algumas possibilidades, né? A gente vai pensar em como essas perguntas estão sendo feitas. Isso é muito importante. Então, se eu pergunto todo dia como foi a aula, e a criança responde normal, e eu me calo com esse normal, eu fico satisfeita com esse normal, eu também não estimulo, eu também não dou opções, eu também não investigo outras formas de ter essa resposta com a criança. Então, bom, se eu pergunto todo dia como foi a aula e a resposta foi normal, como que eu vou perguntar? Quais foram as aulas que você teve hoje? Teve alguma atividade? Você conversou com alguém? Como foi a professora da aula X? Ou às vezes acontece, né? Eu já escutei isso também. Que aulas, a mãe pergunta para a criança, que aulas você teve hoje? E aí o adolescente responde, não sei. Tipo, não estou nem um pouco de falar sobre isso. E uma pergunta que dava para ser respondida, né? Essa é uma outra questão, né, Dani? De perguntar para a criança, mas eu estou te fazendo uma pergunta, será que você poderia se esforçar um pouco para responder? Eu quero conhecer um pouco do seu dia, eu quero saber um pouco do seu dia. Mas aí vai lá no horário da criança, dá uma olhada nas disciplinas e pergunta, como foi essa aula de português? Quais os exercícios que você fez na aula de hoje? Sim, e aí a criança vai se sentir ali, opa, então agora eu vou ter que responder. Não deixa de ser uma forma de estimular a criança a participar um pouco mais. É um exercício, né? De contar do seu dia para o seu filho. Né? Opa, você está contando o seu dia, agora é minha vez. E existe um exercício bem bacana que eu fazia com os meus quando eles eram menores, que você pode acessar pelo meio da fantasia, pelo mundo da fantasia, assim. Eu brincava às vezes. Filho, se tivesse um aluno, se o Hulk
fosse algum colega da sua sala, qual colega ele seria? Então a criança vai trazendo a figura daquela criança do amigo que é um pouquinho mais agressivo, que é forte demais, e você vai usando outros personagens do universo da criança, assim. Se você tivesse que me contar como foi a sua aula, mas sendo uma aventura, um herói, um vilão, um desafio, me conta como seria. Então, a partir desse universo, eles tinham um pouquinho mais de vontade de contar como é que foi o dia. Eu acho que vale a pena você seguir pela faixa etária da criança, né? O assunto de acordo com a forma que ela se comunica naquele momento, né? Então vamos lá, vamos passar para a próxima. Essa aqui é um outro desafio, Dani. Outro desafio aí dos pais, principalmente dos adolescentes, né? Olha, minha filha não cumprimenta ninguém, ela não quer saber de cumprimentar o porteiro. A pessoa no elevador entra, a gente fala bom dia, ela abaixa a cabeça, ela não responde. E aí, será que isso tem alguma relação com empatia? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar essa mãe, Dani? Olha, eu passei por isso, eu posso dizer que eu vivi essa experiência, de fato. Eu tenho 2 filhos bem introvertidos, o mais novo mais do que a mais velha, né? O André tem 11 anos. E por muito, muito tempo eu lutei contra isso, assim. Filho, você precisa cumprimentar as pessoas. E eu sempre fui uma mãe, uma pessoa que do lado dele eu cumprimentava as pessoas, o porteiro, a moça aqui da faxina, seja quem for, né? Quem passasse por mim, bom dia, como é que você tá? Ele via eu fazendo, mas ele não fazia. E até hoje ele tem muita dificuldade com isso, e é algo que a gente repete. Para dizer a verdade, eu falei com ele hoje sobre isso. Filho, você percebeu que a mamãe passou por 4 pessoas, eu cumprimentei as 4 pessoas e você não disse nada? Então eu acho que é algo que não pode, assim como o normal que a gente falou agora há pouco, a gente não pode deixar passar. E é a insistência de, você prestou atenção nessa situação, moça, como se fosse um espelho, né? Colocar um espelho na frente da criança. Você passou por uma pessoa e não cumprimentou essa pessoa, né? E colocar aquela criança para refletir sobre aquilo que às vezes ela não vai nem refletir se a gente não citar o acontecimento. É verdade, e assim, isso é bastante frequente, tem gente aqui perguntando, né? Isso é timidez, é falta de empatia, depende da faixa etária, é a Jéssica que perguntou, e aí, Jéssica, a resposta a gente tem que avaliar muito bem cada caso, né? Na maioria dos casos, é a introversão, é a timidez. Então, a criança tem medo de cumprimentar as pessoas. Mas isso não pode ser motivo para ela ser taxada de mal educada. Então, é muito importante que a gente possa explorar junto com a criança a seguinte questão. Bom, você já se colocou no lugar dessa pessoa? Já pensou se a gente entra aqui no elevador e passa uma pessoa e não te cumprimenta? Como que você se sentiria? Então, mesmo com vergonha, é importante que você se esforce para dizer bom dia, boa tarde. A pessoa que você se sente considerada nesse contexto. Isso que você trouxe, Dani, é muito importante. De insistir, de persistir para a criança começar a cumprimentar as pessoas. Eu vou um pouquinho mais agora, tá, Dani? Eu vou arriscar aqui um pouquinho mais, né? Sim. Eu fiz quantos anos? 11. 11, o meu também tem 11. Tem aqui, ó, a mesma idade, né? Temos aqui um desafio parecido. E aí eu muito preocupada com essa questão da empatia, de não expor, eu não vou te expor. E aí rolou de um dia não cumprimentar a pessoa no elevador e eu chamei a atenção na frente da pessoa. Eu falei, será que você pode dizer bom dia para a pessoa? E ele ficou assim, né? Porque às vezes o tímido, o introvertido, ele tem medo de passar vergonha de falar bom dia. Então eu disse para o meu filho assim, a partir de hoje, toda vez que você não cumprimentar uma pessoa, eu vou chamar a sua atenção na frente da pessoa. E, gente, não sei, mas anda funcionando. Deu uma melhorada, Dani. Porque agora, em vez de passar vergonha porque você não cumprimenta as pessoas, nós vamos compactuar dessa vergonha. Porque assim, com vergonha ou sem vergonha, tá errado. É falta de educação, é falta de respeito com as pessoas.
Então, a gente vai encontrando formas de respeitar a criança, mas de mostrar para ela que essa é uma regra social, é uma condição ética muito importante para a gente considerar quem está à nossa volta, né? Sim, ele é um ser social, né? Ele vai viver no meio de uma sociedade e isso é uma ferramenta para a gente se comunicar, interagir com as pessoas, né? E é um treino, a empatia é um treino, né? Você precisa ir desenvolvendo, enfrentando aquilo que te assusta para você conseguir ir para o próximo degrau, né? Sim, e a gente tem que ir buscando essas ferramentas, porque o que funciona com cada criança, o que é cada caso. Infelizmente, a gente também encontra muitos adultos que não cumprimentam, ou que cumprimentam as pessoas por interesse. Cumprimenta o chefe, mas não cumprimenta o porteiro. Então, são assuntos importantes e hábitos que precisam ser considerados sim, na educação da criança. Sim. Então, vamos lá. Minha filha tem 15 anos, vamos lá, tem aqui uma garota de 15 anos, Dani. Ela mora no mesmo condomínio que a avó. A avó é, assim, uma querida com ela, sempre cuidou dela desde pequenininha. A avó fez uma cirurgia e quem disse que essa menina quer sair de dentro de casa para fazer uma visita para a avó? E a mãe está indignada, que ela diz o seguinte, Sônia, ela não tem o interesse de visitar a avó. O que eu faço? Você acha que isso também é uma questão de empatia, Dani? Eu acho que é uma questão de empatia. A empatia é você se colocar no sentimento do outro, né? E você poder pensar o que a minha avó está sentindo nesse momento, né? Ela me ama, né? Você conseguir fazer esse raciocínio, né? E se colocar no lugar da outra pessoa e se movimentar nessa direção, né? E eu, sendo mãe dessa adolescente, eu tenho uma menina de 14 anos aqui também. Eu faria um exercício com ela. Nós vamos, quem sabe, fazer um biscoito, um bolo, e nós vamos juntas lá na casa da avó, não sei quantas vezes por dia, por semana, enfim, depende da necessidade da avó, né? E mesmo que você não esteja com vontade, nós vamos fazer esse exercício. E chegando lá, é possível que ela receba o sorriso da avó, a alegria da avó, e aquilo toque o coração dela. Foi bom a gente ter vindo. Olha como minha avó ficou feliz, ela tem companhia, né? Eu achei essa sua proposta muito legal, Dani, porque nós temos também uma legião de pais que esperam que as iniciativas partam dos filhos. Mas a pergunta é, com essa sua proposta, e eu, pai? O que eu estou fazendo? Qual que é o exemplo que eu estou dando? Ou eu posso fazer junto? Parece que não, e a gente brinca um pouco com essa questão da autonomia, mas mesmo sendo já uma adolescente com 12, com 15, às vezes até com 18 anos, isso não significa que ele saiba o que fazer. E a gente, eu percebo assim, os pais esperando muita iniciativa por parte das crianças, sem dar as ferramentas necessárias para a criança fazer o que tem que fazer, ou de fazer junto, né? Então, essa sua proposta de vamos fazer aqui um biscoito, vamos fazer um bolo, vamos lá visitar a avó, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação para com a avó, temos que ir lá visitar a avó e nós vamos, reserva aí o seu horário, se organiza, e a gente sai daqui junto e vamos lá visitar a tua avó. E vai. E depois, Sim. olha lá, olha como a avó ficou feliz. Tá vendo como é importante a gente cuidar da avó? E trazer isso para uma série de outras reflexões, né? Não deixar morrer só isso. Isso. E é o exercício, né? A área do cérebro responsável pela empatia, ela é como um músculo. Se você não exercita, ela vai ficando atrofiada, né? E olha que responsabilidade. Nós somos pais e mães de seres humanos em formação. A gente não pode largar deixar de lado para que atrofie, né? Muito bem. Agora vamos lá. Eu acho que essa pergunta aqui tem tudo a ver com o seu livro, Dani, Coração Vermelho, né? Não tem a idade, isso é um fator que pesa, né? Meu filho não quer doar as roupas que não servem mais para outras pessoas. Como é que a gente pode convencer uma criança da importância, né? Olha, essa roupa aqui não serve mais, vamos fazer uma doação? Como é que a gente traz isso para a prática, Dani?
Eu pensaria também na idade, porque dependendo da fase, a gente sabe, né? A criança ainda ela olha muito para si, ela tem dificuldade de olhar para o grupo, né? Então, se ela está ainda nos primeiros anos de vida, ela vai ter essa tendência ao egoísmo, né? A não ter esse olhar para o próximo. E isso também é um exercício, né? Que ela vai aprendendo, você vai tentar, vai praticar. E aquela questão, a família faz isso na frente dela? Vamos fazer o dia de todos separarem coisas para doação. Se isso é um hábito da família, a criança é muito mais fácil que ela entre nesse hábito. Eu sou parte dessa família, minha família funciona dessa forma, e hoje é o dia da doação. Aqui em casa a gente tem um combinado. Todo aniversário e todo Natal, quando entram brinquedos e roupas, precisam sair brinquedos e roupas, né, que já foram usados. E é um hábito nosso aqui. Eu acho que cada família pode encontrar os seus combinados aí e ir praticando, né? E lógico, encontrando uma dificuldade, fala, filho, você não está conseguindo doar alguns brinquedos, então dessa vez que seja um. Treina com um. Da próxima a gente passa para 2, quem sabe, né? Indo de forma gradual. Sim, você trouxe também mais uma observação muito legal, Dani, que é a seguinte. A idade, né? A gente vai ter outras perguntas aqui que vão envolver a questão da idade. Então é importante explicar que até os 7 anos, normalmente, pode passar um pouquinho, às vezes passa um pouquinho mais, às vezes dura a vida toda, mas a criança tem a fase do egocentrismo, que é entender que o mundo gira ao meu redor. E aí é muito legal trazer essa informação, né? Você tem 2 filhos, eu tenho um filho, mas hoje a média de filhos por casal no Brasil é de 1,5 filho. Sim. Então, nós temos uma geração de filhos únicos que não aprenderam obrigatoriamente a compartilhar a casa, os pais, o quarto, os brinquedos com outros irmãos e que de alguma forma vão acreditar que o mundo gira ao seu redor. Então é importante que a gente entenda em que contexto essa criança vive, como que ela é educada, para que a gente considere de verdade até onde para ela isso é aceitável ou não. E trazer a criança para novos modelos, né? Eu trago como sugestão, de repente, a visita a orfanatos, a visita a asilos, a visita a locais em que a criança possa de verdade ter contato, assim como você propõe aqui no seu livro Coração Vermelho, né? De observar as pessoas que estão pedindo coisas no farol, que essas pessoas não têm, de observar crianças, de olhar também para pessoas que não têm nem metade do que tem, que você tem, que eu tenho em casa. Então, ajudar as crianças a olhar para o próximo, de repente se voluntariando, cuidando de outras instituições e outras crianças, já que a gente tem uma geração de cuidando. Vai sobrar para você. Exato. E tem a possibilidade desse exercício acontecer na escola. Agora a gente está em casa, né? Mas na escola, né? A professora com os colegas, cada um traz um alimento, vamos montar uma cesta e contar a história de uma criança, de um orfanato, quem sabe, né? Um abrigo, né? E trazer esse movimento. Aqui em casa, uma vez, eu fiz com a minha filha, ela tinha ainda uns 5, 6 anos de idade, um exercício visual. Eu tirei todas as roupas do guarda-roupa, todas, e sapatos, e deixei em cima da cama, virou aquele monte. E aí depois eu mostrei uma foto na internet de uma criança e falei, essa criança só tem uma roupa, você acha que isso é certo? Que tal a gente separar algumas para crianças que só tem uma roupa e você tem 100 peças aqui comigo? Então, assim, foi um exercício bacana, ela entendeu na época, foi lógico, bem lúdico na linguagem dela, né? Foi uma conversa bem lúdica e deu certo esse visual. Olha quanto eu tenho e essa criança não tem nada, tem uma. Tem uma pergunta aqui interessante, né? Que escutei que o meu filho, o filho da mãe de um aluno, disse que meu filho não gosta de ser contrariado. Isso tem a ver com empatia ou falta de empatia? Quantos anos tem a criança? Eu acho que é a Renata. Eu acho que é suspeita. Acho que é uma suspeita da idade da criança. Você tem uma suspeita? Acho que é uma suspeita da idade da criança. Eu sei mais ou menos que a criança tem. Bom, a primeira questão
aqui, vou aproveitar que a Renata trouxe para nós, é dizer que ninguém gosta de ser contrariado. Não é só a criança que não gosta de ser contrariada. Nós também não gostamos de ser contrariados. E, consequentemente, quando a gente se sente contrariado, há uma tendência à reação. Como é que a gente reage quando é contrariado? Eu respondo com raiva, eu jogo o brinquedo no chão, eu quebro o que eu estou fazendo, eu não quero mais brincar com ninguém. Então, é importante, depois de falar sobre ser contrariado, mas só para ficar aqui uma pontinha, para quem quiser saber um pouquinho mais, o nosso cérebro está em desenvolvimento, em processo de maturidade, até os 25 anos de idade. Até lá, há uma grande dificuldade de controle dos impulsos. Alguns aprendem, outros não. Nós temos aí muitas pessoas com muitas dificuldades de estabelecer autocontrole. Então, não é essa Renata que tem dificuldade de ser contrariado, não. Mas a maioria das pessoas, as crianças, um pouco mais. Vamos lá, Dani, vamos passar para a próxima pergunta. Olha só que legal essa pergunta. A minha filha, Sônia, tem aí aproximadamente uns 16 anos, e ela chega da escola, antes da pandemia, né, gente? Ela chega da escola, ela deita no sofá, ela dorme, e ela não quer saber de ajudar com nada em casa. Ela não quer secar louça, ela não quer ajudar em nada, em nada, em nada. Isso é falta de empatia? Qual é a relação disso com empatia, Dani? Existe o componente empatia, né, de você conseguir olhar a sua mãe atarefada, o seu pai atarefado, e você tá no sofá, né? Ou mesmo um esposo que chega no fim do dia, senta no sofá e a esposa tá lá atarefada, ele não consegue ter o mínimo de empatia. Poxa, minha esposa deve estar cansada, a gente precisa dividir, né? E como você disse, esse adolescente está em processo de formação, né? É o momento para o treino, para ele entender como é que funciona o mundo lá fora. E a minha visão disso é que, assim, a nossa casa é uma micro-sociedade. É aqui que você está formando um cidadão para viver lá no macro, né? Então, se ela não aprender aqui em casa a observar o que é justo, o que é injusto, a pessoa que está sobrecarregada e treinar nesse sentido, nós somos um time, trabalhamos juntos aqui em casa para funcionar essa equipe aqui, para a gente ter mais tempo de descanso juntos. Se isso não for conversado, se as tarefas não forem divididas, se não houver um treino, que tipo de cidadão ele vai ser lá fora, numa empresa, na universidade, né? Que responsabilidade é nossa como pais trazer essa consciência para os nossos filhos, né? É uma consciência, né? Aqui em casa acontece a divisão de tarefas. Nós temos o meu pequeno lava a louça, a minha filha tira lixo, leva o cachorro, porque somos um time aqui, fazendo funcionar para dar certo, né? Muito bom. Eu vou dar uma dica aqui, Dani, que é muito comum na educação dos adolescentes, na educação dos filhos, de modo geral, né? E a gente trabalha em uma série de valores e de comportamentos humanos, né? E a comunicação não violenta também, que é uma tendência dos pais a mandarem, a adotar o autoritarismo quando vão pedir alguma coisa para a criança. Então, vai secar a louça, já falei de você pôr comida para o cachorro, mais uma vez, você não arrumou sua cama. Prestar muita atenção na maneira como é verbalizado, como é combinado esses pedidos, né? E aí, eu sempre dou como dica. Você quer convencer o seu filho a fazer alguma coisa? Faz aquela carinha do gato de bosta, aquela carinha de coitado. Assim, tô precisando de uma ajuda. Você me ajuda? Tô cansada. Tão cansada. Tô precisando de ajuda. O quê? Enquanto eu vou aqui arrumar o almoço, coloca comida aqui pro cachorro, põe ração pro cachorro, você me ajuda? O pedido de ajuda tende a sensibilizar qualquer ser humano, até as crianças. Então, quando você diz que você precisa de ajuda, que você precisa de uma colaboração, o ser humano tende a funcionar de uma maneira diferente, menos embativa. Você não está me mandando, você não está me dando uma ordem, você está fazendo um pedido com essa carinha de gato de bota. Então, essa compaixão, ela acaba sendo, de alguma forma,
alimentada e a criança tende a atender com um pouco mais de facilidade, sem essa raizinha da autoridade. Fica aqui a dica. Eu acho que é bem interessante essa dica, Sônia. Fiquei pensando até de você poder comunicar os seus sintomas físicos. Falar, mamãe tá com muita dor nas pernas, eu tô de pé há muito tempo. Né? É bem interessante. Eu estava lendo um estudo, Sônia, dizendo que famílias autoritárias que não são empáticas com o que o filho está sentindo. É mais difícil fazer com que os filhos sejam empáticos. Existem alguns estudos que vão nesse caminho. Famílias autoritárias têm filhos menos empáticos, porque os pais não estão sendo empáticos quando gritam e batem e tudo mais, né? Isso é muito bacana, porque assim, se eu não sinto que você tem empatia comigo, por que eu vou ter empatia com você? O adolescente, a criança, na imaturidade dela, ela vai devolver mais ou menos a mesma moeda, com a imaturidade que ela tem. Mas, infelizmente, nós também temos aí pais com comportamentos bastante imaturos. Então, a gente precisa aí considerar todas essas variáveis, mas os adultos, como adultos, reconsiderarem os seus papéis, avaliarem os seus papéis nessas dinâmicas e se perguntar o que eu posso fazer de diferente para conduzir essa situação de uma outra forma. Acho que isso sempre é, né? Sim. Vamos lá, agora aqui tem uma pergunta que está falando com uma coisa que a gente meio que falou um pouquinho assim, Dani, que é assim, o filho de 4 anos, ele não gosta de dividir as coisas. Nem o lanche, ele não gosta de dividir. Essa história de lanche comunitário aí na escola, de cada um levar um prato, ele não quer saber disso não, Dani. E aí? Isso é falta de empatia? Eu lembro da minha filha nessa idade, Sônia, com 4 anos no parquinho, ela descia com os brinquedos dela, e aí ela tava com os dela no colo, ela pegava os dos amigos e falava, é meu, até os dos amigos. E eu passava muita vergonha, né? E foi um processo de ensinar para ela, né? É um aprendizado. E como a gente falou, é a fase, né? Até essa idade, 7 anos mais ou menos, é esperado que a criança seja egocêntrica. E aí, a partir dos 7, 8 anos, ela vai adquirindo essa capacidade da convivência social, né? Aí que entram os jogos, onde cada um tem o seu papel no jogo e você vai ajudar o seu amigo para chegar num objetivo e tudo mais, né? Então, é uma fase de você insistir com a criança, dialogar, vamos compartilhar, vamos dividir. É cansativo demais, mas é o nosso papel, né? É o nosso papel, a nossa responsabilidade. Acho que esse é um ponto importante, Dani, esse cansaço do educar, né? Então, às vezes, eu sinto as mães exauridas, sem energia para poder educar. Mas é importante termos essa consciência de que a educação acontece todos os dias, dos menores aos maiores eventos, e com muita atenção, com muita sensibilidade para olhar para esses movimentos, né? A criança aos 4 anos de idade, que não quer dividir, ela pode ser rotulada como ruim, malvada, como uma criança que só pensa nela, ou como uma criança, e tem um outro exemplo aqui, né? De não compartilhar com os irmãos, uma criança que não gosta do irmão. E são falas muito comuns, infelizmente, na nossa sociedade. De rotular aquele comportamento da criança como um comportamento bom ou como um comportamento ruim. Pior, de rotular a criança como uma criança boa ou como uma criança ruim. E ela se enxerga assim, né? E isso é muito sério, né, Dani? Porque assim, você é ruim. Com 4 anos de idade, a criança escuta isso, não entende, mas ela absorve a informação. Opa, eu sou ruim. E ela vai crescendo nesse ambiente, escutando que o que ela faz é ruim. E não, é o comportamento dela instintivo que ela está aprendendo a se relacionar com o mundo. E nós, como cuidadores, precisamos ter essa paciência de esperar a criança crescer e de ajudá-la nesse desenvolvimento, né? Então, o meu recado é, tomem muito cuidado com os rótulos que vocês dão aos comportamentos das crianças e aos rótulos que se dá à criança. A criança não é má. A criança está aprendendo a se relacionar. Rousseau diz, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe.
É esse contato com o ambiente é que vai me dizendo quem eu sou, que vai permitindo que eu seja uma coisa ou outra. Agora eu vou contar um negócio engraçado, rapidinho, tá? Meu filho tinha Sim. 4 anos, velho, 4 anos. E aqui em casa a gente nunca foi de comprar passatempo, bono, essas coisas, tinha uma dieta Sim. mais tranquila. Então eu comprava passatempo de vez em quando, assim, pra ele. De vez em quando. Era uma bolachinha surpresa que tem aqui. Aham. Comia bolacha de maisena, outros lanchinhos mais menos engraçadinhos. E aí rolou um dia, Dani, de eu preparar o lanche dele, colocar passatempo, ele ia pra escola. Aí passou perto de mim e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou preparando seu lanche. Ele falou, passatempo? Eu falei, passatempo. Ele virou para mim e falou assim, não põe essa no meu lanche, não. Eu perguntei, por quê? Ele falou, porque essa eu vou ter que dividir. É tão pouquinho que eu tenho, né? Eu vou ter que compartilhar. Dividir, eu perguntei para ele, então qual que você quer levar pro lanche? Ele falou, põe a de maisena. Essa tem mais. Tenho mais vezes. De monte, quer saber que eu divido. Agora de passatempo? Não, passatempo, você deixa aqui só pra... É a sinceridade da criança. E é isso que você disse. Às vezes a gente quer cobrar da criança aquilo que ela ainda não está pronta para ser ou fazer, né? Você quer um comportamento ideal e ela ainda está numa fase de desenvolver essa habilidade, né? E nós somos auxiliares dessa criança nesse processo. Auxiliares e não julgadores. Isso é muito importante. Isso. Fica julgando. Se julgar não vai ajudar. Olha essa aqui é engraçada, Dani, bem engraçada. A minha filha tem 2 anos, né? E ela fica maltratando o cachorro. E ela não sabe o que fazer com essa menina de 2 anos, porque ela acha que a menina é uma garota ruim, vem aí essa questão de ser ruim. Essa menina fica maltratando o cachorro de 2 anos. E a mãe está dizendo que essa menina não tem um pingo de empatia com o animal. O que a gente tem para falar dessa cena, Dani? Olha, 2 anos, a criança está chegando nesse mundo, né? Está chegando, ela é como se colocasse a gente num mundo completamente novo, né? E nós tivéssemos que explorar esse mundo, né? E a criança, às vezes, ela está ali explorando o cachorro, assim como ela explora um brinquedo. Eu digo nessa idade, né? Então ela puxa o pelo, assim como ela puxa o cabelo da mãe, né? Às vezes morde o queixo. E quebra alguma coisa porque está nesse processo quase que científico de descobrir o mundo, de fazer testes e tudo mais. Mas é lógico que, né, não é por isso que você vai deixar a criança machucando, o bichinho está sentindo dor, aí é aí que entra a mãe auxiliar, o pai auxiliar, que vai mostrar, ó, isso machuca o cachorrinho. E aí entra o exercício da empatia. Quando você faz isso, o cachorrinho chora, sofre, então ensina como que é fazer carinho. Olha, a gente faz carinho no cachorro, na mamãe é carinho, né? Puxar, você pode puxar um brinquedo que é de puxar, isso você pode, né? Então é um processo, de novo, que é cansativo e pede paciência, mas é necessário. Sim, é super importante essas reflexões que você fez, esses aconselhamentos. E por último, se nada disso funcionar, de explicar, olha, o cachorro, cuidado, ele pode até te morder, inclusive, né? A gente tem que tomar cuidado também para não assustar a criança. Mas tenta desviar a atenção da criança com uma outra coisa. Então, se o cachorro está por ali e a criança está atrás do cachorro, leva ela para um outro ambiente, coloca o cachorrinho lá no outro ambiente, porque o coitado do cachorro não é obrigado a ficar sofrendo também, porque a criança tem a maturidade para entender as coisas. Explica, não foi suficiente, deixa o cachorrinho de lado, tenta tirar a atenção da criança com outras coisas e continua fazendo essa explicação até um momento que a criança vai, de repente, entender. Vai aprender. Não é maldade, né, gente? Fica tranquila, não é maldade. A criança não está batendo no cachorro de propósito. Ela só está descobrindo o mundo e ela deve achar bem engraçado. De repente, o cachorro correr, o cachorro latir, até o cachorro chorar. E dependendo do bichinho, é só o que ele vai fazer, né? Ela ainda está descobrindo o que é sofrimento, né? Ela ainda nem sabe o que é sofrimento do outro. Então, tá aí ela aprender com a gente, né? Dani, fala um pouquinho do seu livro. Como é que o seu livro ensina empatia para as crianças e também para quem está lendo? Fala um pouquinho. É tão bonito o seu livro.
Ó, vou mostrar aqui a capa dele, o coração, não sei se dá para ver, coração vermelho. E ele traz essa ideia de você observar o sofrimento do outro, a necessidade do outro e se movimentar em direção a essa pessoa. Então tem a personagem principal, que é a Ana Cecília, ela fala de um aperto no coração, quando ela vê uma situação onde o outro precisa de algo ou está sofrendo. Então o livro começa com essas cenas no micro, né? Então tem aqui no parquinho, quando o amiguinho tem só um bloquinho, deixa eu até abrir aqui para poder mostrar. Não tem nenhum bloquinho de madeira e ela tem 4. Então, ela compartilha o bloquinho com o colega. Ela vai percebendo, aqui no parque, ela tem uma barra de chocolate, então ela divide os quadradinhos com os colegas. E aí ela fala que a alegria de dividir foi melhor do que comer a barra inteira sozinha, né? E tem situações na escola e tudo mais, até que a gente passa para a situação macro, que é lá fora na sociedade, uma questão mais social, que aí é da desigualdade social. O livro também traz a reflexão sobre a desigualdade social, né? Ela vai descobrindo o que significa essa palavra enorme, difícil, e aí são exemplos, né, da pessoa que tem água suficiente para gastar, e a pessoa que precisa percorrer quilômetros para buscar um pouquinho de água. Então, a Ana Cecília vai crescendo e vai fazendo todo esse processo de descoberta, assim. Então, ela fala desse aperto no coração e que quando ela se move na direção do outro, né, e ajuda o outro e olha para a necessidade e se movimenta, aquele aperto passa depois disso. Ela se sente feliz e se sente aliviada, né? Muito bom. Muito bacana essa proposta do livro, né, dessa reflexão com relação à empatia, porque uma das perguntas aqui existe alguma maneira de se ensinar empatia para as crianças? E nós falamos dos nossos exemplos, dos nossos comportamentos, da orientação, até da certa cobrança, cumprimenta as pessoas no elevador, bom dia, boa noite, vamos doar suas roupas. Então, uma série de ações, mas está aqui uma maneira muito bacana, né, Dani? A gente ensinar a criança a ter empatia, que é contar histórias, que é, através das histórias, colocar as crianças com realidades bastante distantes das delas, né? Então, a história ela tem essa capacidade de provocar algumas reflexões, e é muito importante que a história ela não morra quando a gente fecha o livro, mas que no dia seguinte, quando está sobrando comida, quando a gente vai jogar comida no lixo, que a gente possa falar sobre o coração vermelho, né? Que a gente possa levantar a questão. E o livro? Você lembra que tem gente passando necessidade? Vamos cuidar melhor disso? Né? Vamos, de repente, doar? Vamos cuidar desse excesso de brinquedos que tem aqui no seu quarto? Vamos fazer algumas crianças felizes aqui numa data específica, no orfanato? Então, usar o livro como uma mola professora para a gente conseguir trazer vários outros momentos de discussão, de debate para os principais aqui no cotidiano da nossa casa. E eu uso no livro as cores, né? Porque quando a gente está falando com criança, você vai através do lúdico, né? Então tem as cores do coração. Então, se está acontecendo um exercício da empatia, o coração está vermelho. Se eu estou indiferente ao sofrimento do outro, ele está bege. Agora, se eu fico feliz porque eu tenho tudo e aquela criança não tem nada, isso é o coração cinza, né? E eu não coloco assim, o coração é cinza, ele está cinza naquele momento, né? Então, ele pode mudar para o vermelho. E é o exercício, né, Sônia? E é muito legal porque na história, os personagens vão mudando esses papéis e esse coração cinza ele vai se aquecendo, né? Ele vai descendo esse coração cinza. Então, há uma transformação. Esse cinza não é cinza para sempre, ele pode mudar a cor a partir dos comportamentos, das ações dele na história. Né? Isso. Alguém perguntou sobre onde encontrar. Vai no meu perfil Dani Marques Escritora, entra em contato comigo lá que eu explico. Isso, você pode entrar em contato com a Dani, depois se tiver dúvida pode mandar mensagem para mim que eu mando para a Dani. Tem na Amazon também, não tem, Dani?
Tem nessas lojas virtuais mais conhecidas, se você digitar, o livro chama O Coração Vermelho. Então você coloca O Coração Vermelho, Daniela Marques, você encontra também. Compra direto com a Dani, que ela posta no correio e fica mais fácil. Também. Já vai autografado, que eu acho o máximo ter livro autografado. Muito legal ter livro autografado, muito bom. Já chega autografado. Eu sou massinha, muito legal. Eu tenho os livros da Sônia aqui autografados. Pois, não é legal ter livro autografado? Fala, nossa, muito legal, muito mais gostoso. Então compra direto com a Dani, foi melhor. Hoje eu falei que ia fazer a live com você, o André falou assim, mamãe, é a moça da Mamãe Polvo? Eu falei, é ela mesmo. Beijo pra ele, um beijo, André. Manda. Um abraço, Mamãe Polvo. Vamos lá, vamos dar mais um exemplo de irmãos, você que tem 2 aí. Vamos lá para esse seu grande desafio. Meu filho mais velho não gosta de incluir a irmã nas brincadeiras. E aí, Dani, você já passou por isso? Ai, Sônia, e é um grande desafio, e eu compreendo tanto o sofrimento do irmão mais velho quanto do irmão mais novo, né? Eu sempre quis ser muito justa aqui em casa nesse sentido. Então, às vezes acontecia da minha filha mais velha ter montado todo um cenário de bonecas e panelinhas e tal, e o meu filho pequeno ia lá e destruía tudo, porque para ele era uma brincadeira. E ela ficava com raiva, e ela falava, eu não quero teu irmão, ele destrói as minhas coisas. Então, assim, é um desafio, é um sofrimento para a irmã mais velha, para a mãe que está assistindo, que fica com dó do pequeno que quer brincar, e o pequeno que sofre porque está vendo a irmã e quer estar junto dela, né? Então, acho que é a mãe ser empática com o filho mais velho e reservar momento para ele poder brincar sozinho, sem ser atrapalhado, ou com outros amiguinhos da mesma idade. Então, assim, é hora da irmã brincar com as amiguinhas dela. E conversar com a criança. Agora é hora de brincar com o irmão. Vamos brincar com alguma coisa que ele não vai destruir. E tudo mais. Então, vamos fazer... Às vezes eu fazia cabaninha aqui em casa. Então, vamos fazer cabaninha, pipoca, entra todo mundo na cabana. E é hora de estar junto. E aí, depois, quando vai crescendo, Sônia, tem assim... A festa do amiguinho tal. A Raquel vai, o André não foi convidado. E aí, tem muita mãe que quer empurrar o irmão caçula para a festa dos amigos da irmã. E que eu não sou muito a favor disso. É o universo da irmã, ela precisa ter a individualidade dela. E vai ter a oportunidade do irmão estar junto numa festa. Vai ter a hora que o irmão pequeno vai ter a festa que é só dele, dos amiguinhos dele. E a irmã mais velha não vai. E é importante você entender o limite. A criança entender esses limites todos, né? E a mãe e o pai ali num desafio também. Porque não é fácil, Sônia. É bem cansativo. Tem hora que... deixa eles lá, deixa eles lutarem, até quase sair sangue não pode, né? Mas antes disso a gente chega. Eu imagino, deve ser muito desafiador. Mas uma coisa bacana, e eu acho que esse é um exercício para muitos pais, né? É respeitar o espaço da irmã mais velha. No seu caso, você ainda tem uma menina e um menino. São interesses diferentes, idades diferentes, né? Então, isso também... A menina tem as brincadeiras dela, a menina tem as brincadeiras dele. Então, respeitar essa individualidade, considerando que a menina precisa do espaço dela, precisa brincar com as coisas dela, não obrigar essa inclusão do irmão. A gente tem aí uma cultura de que o irmão mais velho tem que cuidar do irmão mais novo, no sentido até maternal, né? Você precisa cuidar do seu irmão, você precisa ser a babá do seu irmão. Isso gera uma série de impactos, até de representações de papéis familiares, que geram muitas e muitas repercussões. Mas respeitar a individualidade, o direito de cada um, é muito importante. Também é um exercício de empatia. Explicar para o pequeno, colocá-lo lá no cantinho dele, explicar para o grande, colocá-lo lá no cantinho, explicar também que o pequeno não tem muita consciência do que está fazendo, e aí, né, se virando na medida do possível, né, Dani? Isso, e é exercício de empatia dos pais, né, da mãe. Sabe o que eu fico pensando, Sônia? A gente, né, adulto, eu tô aqui toda feliz, organizada com as minhas coisas, e vem alguém e derruba tudo, destrói ou rasga o que eu fiz. É você pensar assim, como meu filho está se sentindo nesse momento? Ele quer brincar disso e forçar a barra com alguém que vai ali destruir o que ele está fazendo? Que sofrimento, né?
e não vai ter prazer nenhum nessa relação, vai ser obrigado a estar ali junto com o irmão, né? E aí você acaba até trazendo algo de negativo para a relação dos irmãos ali, né? É muito importante que os pais exerçam a empatia, considerando a pressa, o estresse e o cansaço do dia a dia. Porque esse piloto automático só ensina a reclamar, chamar atenção, a corrigir, a de repente até agredir alguma das crianças, porque de repente alguém tenha feito alguma coisa errada. Então são cuidados que a gente precisa tomar aí constantemente, atenções que a gente precisa manter para de fato exercer a empatia e não ficar só verbalizando essa condição, esse comportamento tão importante que a gente vive em sociedade, né, Dani? Sim, sim. E às vezes o cansaço do cuidador ali leva a fica vocês dois brincando lá e não me enche o saco, né? Não quero nem ver vocês. Vai lá para dentro do quarto e fica, né? E aí você pensa, é uma questão sua, você tá cansada, você não tá conseguindo lidar com as suas emoções e você descarrega em dois serzinhos que estão lá em formação precisando de você, né? Então se cuida também, né? É hora de você se cuidar, né? Para não respingar nos outros, né? Bom, Dani, está acabando, temos aí minutos finais. Você quer deixar algum recado para quem está assistindo? Quer falar alguma coisa para encerrar? Olha, Sônia, eu acho que algo de importante que eu estava dando uma lida em alguns artigos bem legais assim, sobre esse tema, e acho que é algo que a gente pode falar aqui, é que em todas as pesquisas que são feitas sobre empatia, sempre o resultado das meninas são muito mais empáticas que os meninos. E o curioso é entender por quê, né? A menina, isso é uma construção social, não é que a menina nasce mais empática, mas nossa sociedade torna a menina mais empática e o menino mais agressivo através do brincar, através da TV, dos jogos e filmes, né? Então a menina, ela é ensinada desde que nasce para o cuidado do bebê, então ela ganha boneca para cuidar, cuidado do cabelo e das unhas, ela ganha o kit de salão de beleza, o cuidado da cozinha, ela ganha a cozinha, o cuidado da casa, o material de limpeza. O menino é ensinado para quê, né? Para violência, a espada, a arma, né? As coisas mais agressivas, o carrinho, o trem, o avião, aquilo que vai para longe, não fica para cuidar, ele vai para onde ele quiser e vai embora. Então, assim, eu acho importante a gente olhar para o que a gente tem feito com as nossas crianças, e aí você olha lá na frente e vê muitas mulheres que são empáticas, né, ali no cuidado da casa, dos filhos, do marido, e maridos, homens que mal olham para suas mulheres, né. Então, eu acho que o nosso investimento nisso agora pode trazer bons resultados amanhã, né, esse equilíbrio aí do cuidado entre o masculino e o feminino. Fica aqui como dica, Dani, para você também. Não sei se você acompanha, mas eu adoro TED Talk. Sim. Tem uma palestra da Ana Beatriz Silva, que é psiquiatra, muito conhecida aqui no Brasil. Ela tem vários livros sobre depressão, ansiedade. Ana Beatriz Silva, quem quiser, pesquisa aí no TED Talk. E ela vai falar sobre depressão e ansiedade. E segundo ela, o que vai curar o mundo é a nossa capacidade de compaixão. Né? E empatia tem tudo a ver com compaixão, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, eu lecionei por 12 anos e sempre levei isso como uma marca para os meus alunos. Eu sempre digo, se você tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro, princípio da alteridade, você já vai ser um bom profissional. Porque você vai estar tentando fazer pelo outro aquilo de melhor, aquilo que você gostaria que estivessem fazendo por você. E isso é fundamental para a gente construir uma sociedade mais cooperativa, menos egoísta, mais empática, mais solidária e menos desigual. Ainda mais nesse momento tão crítico que a gente está passando aqui, né, Dani? Sim, sim. É um momento que a gente está vendo isso de forma muito clara, né, Sônia? A empatia com aquele que perdeu um ente querido, né? Ou perdeu um emprego, enfim. É um momento que pede a nossa empatia e que, como adultos aqui, nós possamos investir na infância nesse sentido. Jogar nossas forças nisso, né? Dani, vou te convidar para uma próxima live para a gente tratar também de outros assuntos, de outros livros que você tem aí, para a gente bater mais algum papo bem legal. Semana que vem
vai vir uma pessoa que faz constelação familiar. Conhece, Dani? Que legal. Conheço, já ouvi falar. Legal. Então, semana que vem, às 8 horas, toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem uma live aqui para tratar de algum assunto que possa interessar essa questão da educação de filhos e dessa conexão em relação comum. Espero você, espero quem está assistindo a gente aqui na próxima segunda às 8. Deixem aí os comentários e as recomendações para as próximas lives. Dani, muito obrigada. Manda um beijo para seus filhos. Obrigada. Manda para o Vini também. Foi um prazer estar com você aqui, Sônia. Até a próxima. Beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau, gente.